Vamos lá, vamos com o episódio especial onde nós vamos unir o comentário técnico semanal e o Global Review. Vamos olhar aí quais fatos técnicos tivemos nesta última semana de 2022, também dar uma olhada mais abrangente, quais são os grandes movimentos ao redor do globo e quais insights que a gente pode tirar deles para 2023. E também dar uma olhada aí na pauta macroeconômica e na pauta geopolítica que podem sim chacoalhar os mercados. Vamos lá, vou começar no comentário técnico semanal e vamos aqui já olhando o S&P. O S&P meio que ficou lateral essa semana. Então, semana que vem já vamos dar uma olhadinha para que lado que ele vai decidir sair dessa lateralização. Podemos até deixar aqui traçado a lateralização do S&P. Tínhamos uma dúvida se ia cruzar a média de 21 com a de 50 e cruzou aqui no gráfico diário. Já no gráfico semanal, nós temos que lembrar que existe uma hipótese do S&P voltar a subir. A gente vai pensar nessa hipótese quando romper esta LTB e ficar preços acima da média de 50 do semanal. Ele ficou abaixo da média de 21 no semanal essa semana, mas vejam que ele está, né? Aqui ele não acaba não confirmando esse fechamento abaixo, né? Os fechamentos semanais estão mais ou menos alinhados. Então estou observando isso para o fechamento da semana que vem, que é uma semana que já vai começar agitada, tá? Por quê? Porque é uma semana que vai ter CPI em alguns lugares, PMIs em outros lugares e payroll. E vale lembrar que mercado de trabalho é aí um indicador sensível no momento. Então estou de olho nisso aqui. Tá? Cruzou média e qual lado que vai escolher, né? Temos que lembrar que tem uma pernada de alta aqui no semanal, tá respeitando ainda 50% de FIBO. Dá uma olhadinha em Nasdaq. Nasdaq, o que é interessante aqui, que veio aqui aos 10.680, né? Que é mais ou menos um suporte anterior aqui, né? Dos corpos dos candles de novembro e de outubro. Né, veio novamente aqui, respeitou, fechou a semana um pouquinho para cima. Mas o Nasdaq tá feio, olha aqui no semanal, tá quase cruzando a média de 21 com a de 200. Então tô de atenção aqui para semana que vem, se vai vir aqui nos 10.680 e vai perder. É uma indicação que pode cair mais aí o Nasdaq. Não vou falar de índice dólar nem de treasuries, vou deixar para falar no Global Review. Vou mostrar aqui no mercado americano o seguinte, que eu tô de olho para o próximo ano, né? A gente já tá falando semana que vem, mas já é o próximo ano em 2023. Setor de healthcare, setor industrial, os ETFs XLV e XLI, o setor de bens de consumo, o XLP, setor financeiro e setor de energia. Tá? Esses aqui ainda estão aqui em alguns desenhos, tá? O setor financeiro ficou um pouquinho mais feio, deixa eu botar ele um pouquinho maior na tela aqui para ficar mais fácil a visualização, tá? Porque ele perdeu aqui, veio trabalhar abaixo da média de 200, fechou acima, médias cruzaram aqui, mas pode se realinhar para cima novamente ou perde e cai mais. Então estou de olho também aqui pelos setores. E pelos setores a gente pode desdobrar nas ações. Então estou de olho nisso aqui, tá? Se esses setores podem trazer o S&P de novo para cima ou eles vão ser aqueles que vão perder os seus desenhos e vão empurrar aí o S&P lá para a média de 200 e aí a gente tem lá um patamar nos 3.500 que se perder corre, tá? Tem todo espaço para correr aos 3.200. Vou voltar aqui, vou falar de Bolsa Brasileira, até porque teve, né, a bolsa fechada numa sexta-feira, enquanto os mercados estavam negociando, mas teve negociação de EWZ e também do real na Bolsa de Futuros de Chicago. Vou mostrar isso para vocês. Vamos começar aqui com a Bolsa Brasileira. Índice, tá? Como é que fechou na quinta-feira, né? E aí acabou sendo o fechamento da semana. Se recuperou aqui, mas a média de 50 está se aproximando da de 200. Não conseguiu ter fechamentos acima da média de 50. Ainda está respeitando 78% de FIBO aqui, né? Um pouco forçado, mas está. Trouxe a média de 21 para cá. Ficou um pouco indefinido, tá? O que vai acontecer com esse índice? Estou trabalhando ainda com este canal e aqui a gente tem média de 21 com a de 50 se aproximando. Veja que o índice fecha bem em linha ali, deixando um suspense para a próxima semana.
O dólar contra o real veio aqui, respeitou 78% de FIBO, né? A pergunta se ia perder a média de 200, ele bate lá, se recupera e já está trazendo a média de 21 de novo aqui, ó, para cruzar de 50 para cima, tá? E o fechamento está aqui. Na verdade, o dólar continua o quê? Lateralizado aqui nessa região que a gente está acompanhando, né? Estamos tentando tatear para ver se a gente encontra alguma coisa que nos dê uma antecipação dos seus movimentos. Fechou a semana, ó, a semana passada fechou aqui na média de 50, essa semana fechou aqui acima da média de 21. Vamos ver o que ele vai continuar. Eu espero que ele agora vá para cima, tá? Inclusive nos estudos de volatilidade, ele bateu aqui, eu tinha achado estranho, até por resultados anteriores, e eu acho que ele vai abrir a volatilidade para cima. Vou mostrar isso até no Global Review, que tem um desenho lá que continua válido e faz sentido. Ele veio aqui, testou nuvem de Shimoku, testou essa LTA e está vindo novamente para cima. Vamos falar de EWZ porque ele funcionou aí na sexta-feira que a Bolsa Brasileira estava fechada e levemente aí caiu, tá? Respeitando o médio de 21 no diário, mas aqui no semanal, né, na semana passada ele chega a bater aqui acima da média de 21, bate na de 50 quase de cruzando de 200 para cima, mas fecha a semana para baixo. Como eu posso dizer, essa coisa enrolada aqui de médias no semanal pode se desdobrar ainda para cima, tá? Até porque eu já tinha chamado a atenção que sem ajustes, o EWZ, ajuste de dividendos, ele tinha se aproximado de uma região de suporte. Então vamos ver como é que vai ser na semana que vem, né? Já os fechamentos se são abaixo ou acima. Se o dólar é para cima, o EWZ vai sofrer essa influência do dólar. E aí a gente vem aqui para o real, tá? Esse aqui é o real negociado na Bolsa de Futuros de Chicago e ele acabou caindo levemente, né? 0,8%, tá? Mas caiu, tá? Confirmando esse dólar para cima. Se fosse um dia com bolsa aberta e realmente estivesse refletindo o movimento do dólar e do real, vamos lembrar aqui que real para baixo significa que ele está se desvalorizando contra o dólar. Isso significaria aqui que este dólar estaria 0,8, né, mais para cima. Vamos botar aqui um 0,8. O que seria esse fechamento de 0,8 para cima? Ele estaria mais ou menos aqui, ó, tá? No 5,367. Óbvio que a gente não tinha o mercado brasileiro aberto, tá? Isso são coisas que a gente está vendo lá fora, que foram os movimentos. Vamos ver o que vai acontecer na semana que vem. Vamos lá e vamos falar um pouco de Global Review. E aí os ativos que eu não falei aqui, eu vou acabar falando lá, tá? Índice dólar, treasuries e também commodities. Vamos lá, deixa eu fechar aqui e vou falar aqui das principais pautas, tá? Geopolíticas, macroeconômicas para a gente já começar a acompanhar para 2023. Vai ter assuntos agora para janeiro e tem assuntos que a gente vai acabar levando talvez para o ano inteiro, porque são assuntos que têm um tempo de maturação e de desdobramento muito longo. Vamos sempre aqui, né, começar com globalização para desglobalização, né? Parece que o mundo está caminhando para uma desglobalização. Há aqueles que não acreditam nisso, não acreditam que o mundo consegue se desglobalizar, até porque existem efeitos de produção e etc. Mas eu acho que a gente está vendo pelo menos um realinhamento de algumas coisas, tá? Até por questões geopolíticas, de um alinhamento de Rússia e China, Rússia e Índia, Rússia ou China e Índia, China e Paquistão, outras coisas assim, tá? O mundo pode estar se realinhando e isso pode mexer nas cadeias de suprimentos. Então, de vez a gente estar falando de uma desglobalização, a gente pode estar falando de um realinhamento, um ordenamento diferente no mundo. Vou mostrar isso com algumas notícias aqui. Estados Unidos e China vai estar provavelmente sempre na nossa agenda, inclusive aí saiu uma notícia agora na Reuters, acho que foi no Natal, de que um avião chinês lá no mar, próximo do mar da China, em território internacional, se aproximou a 3 metros de uma aeronave americana, que teve que fazer um movimento de evasão.
Isso mostra um acirramento naquela região. A mídia, né, nos vende que os chineses estão se tornando um pouco mais atrevidos. Então, temos aí que acompanhar o China, né, Estados Unidos e China, porque tem esse acirramento. E uma coisa que tem um fato é que o Japão anunciou aumento, aumentando, até um pouco errado ali, peço desculpas, mas aumentando gastos com defesa para 2023, justamente para se preparar contra a China. Guerra na Ucrânia continua na pauta, continua tendo alguma influência, inclusive houve um afastamento da China em relação a esse assunto, né, uma diminuição, aparentemente uma diminuição no apoio à Rússia. O Putin essa semana fez um pronunciamento chamando Xi Jinping de um grande amigo, esperando que ele venha visitá-lo na Rússia. Vamos ver se isso vai acontecer e isso vai mostrar realmente como está esse alinhamento entre China e Rússia, e ainda tem essa questão da própria guerra na Ucrânia. A China está com seus próprios problemas, temos os efeitos do Covid, Quais serão esses efeitos na população? Em relação ao mundo todo, até existem vários. A China parou de divulgar algumas estatísticas. Existem relatos de preocupações em aeroportos ao redor do mundo de passageiros que vêm da China. Inclusive, testagem na Itália de que 50% dos passageiros que estão vindo da China estão vindo com Covid. Estados Unidos querendo aí analisar as águas dos aviões para saber se não temos variantes novas. Então, além de tudo isso, de se espalhar uma nova onda de Covid no mundo, tem as questões econômicas, né? Como vai se ajeitar a economia, isso tem efeito nas commodities. Inflação global, já coloquei aqui a parte de commodities. Commodities continua se segurando, não fez um movimento, né? Eu mostro muito isso pelo Beacon de perder os 110, a gente vai olhar isso nos gráficos, Continua se segurando, pode ser que se acelere. Existem teses aí, né, pessoas apostando no mercado de petróleo que possa dar uma subida para $150 até $200 o barril. E isso volta a reacender a inflação global. Então vamos acompanhar isso muito de perto. Isso também está ligado à China, a retomada da atividade econômica na China. Tem a recessão nos Estados Unidos, uma possível recessão. Saiu aí monitoramentos do Federal Reserve de St. Louis, falando que já estão notando redução da atividade econômica em diversos estados americanos. Vamos ver como é que vai se traduzir isso agora a partir de janeiro. E isso também como é que vai se refletir na inflação. Se espera uma redução de atividade econômica para que se reduza a inflação. Então esses assuntos estão muito ligados. Por quê? Porque se a China, né, passa por essa onda de Covid, retoma sua atividade econômica, começa a pressionar preços de commodities, uma recessão nos Estados Unidos pode balancear esses efeitos e a gente conseguir que a inflação global realmente entre numa trajetória controlada e descendente. Resultados corporativos aí do quarto trimestre e fechamento do ano nos Estados Unidos já vão começar em janeiro. Eu acho que as principais empresas já começam ali por janeiro, dia 17. Eu acho que tem Goldman Sachs, são os primeiros grandes aí do índice a divulgar. E por último, uma coisa que a gente tem que ficar de olho é o Japão, que surpreendeu aí na sua política monetária, mexeu nas suas taxas, e isso ainda dentro da presidência do Kuroda no Bank of Japan. Se esperava que isso poderia mudar após ele sair do cargo em abril de 2023. Então o Japão já começou a mexer um pouco na sua política monetária ultra frouxa. E pode continuar fazendo. Isso pode ter um efeito de liquidez no mundo, porque o mundo ia lá, pegava recursos no Japão e aplicava em outros mercados. Isso pode trazer dinheiro de volta para o Japão. Então temos que ficar de olho aí, ainda na política monetária japonesa e os seus efeitos nas moedas, e em termos de liquidez
global. O Japão, o país como um todo, é um dos maiores credores do mundo. Tá? É onde eles colocam dinheiro no sistema financeiro global. Vamos lá, vamos olhar gráficos agora. Já vamos bem objetivos aqui. Vamos começar com índice dólar, tá? Ó, pernada para cima, isso aqui é um gráfico mensal, tá? Se aproximou aqui, mas ainda pode visitar média de 21, ainda numa trajetória ascendente para cima. Tá? Neste movimento aqui, ó, ele pode estar só fazendo isso aqui, ó, para voltar a subir. Então temos que ficar de olho. Dólar contra real, temos um desenho de bandeira que continua válido. Continua válido aqui, tá? Mastro, bandeira, rompeu ou rompe o canal, a gente pode trabalhar, né? Se não for uma bandeira, um canal, um rompimento de canal, a gente pode sim trabalhar com a amplitude deste canal. Joga ele lá nos 6.700, 6.780, 6.800, tá? Depende onde rompe aqui, mas é um dólar para cima de 6, ok? Aqui é dólar futuro. E aí nós temos mais um fato, que é o fechamento do mês acima da média de 21, ó. Aqui no mês, vamos botar bem grandão isso aqui na tela, para ficar fácil da gente visualizar. No mês de outubro, tá? Ó, fecha abaixo da média de 21, não confirma em novembro, em dezembro faz um fechamento mais alto, ok? Então, de olho nisso aqui, tá? Pode ser aí nosso movimento de dólar a 6. Daria até para a gente fazer um canal aqui, talvez desconsiderando algumas sombras aqui, faria um canal até mais apertado. Mas a gente consegue também visualizar isso lá pelos pontos, né? Na nossa lateralização que a gente tem aqui, ó, que seria a lateralização, um dólar acima de 5.500 por aí. Ok? Bitcoin, né, só para a gente mostrar que está novamente aproximando a média de 21 com a de 50, ele faz fechamentos um pouco mais para baixo. Está muito bizarra a liquidez e o movimento do Bitcoin depois da queda da FTX. Vamos ver, né? A princípio o Bitcoin é para cair mais, mas no mercado aí com pouca liquidez tudo pode acontecer. Treasuries, ó, movimento aqui ó, cruzando média de 21 com a de 200, né? Fez um movimento para baixo, pernada para baixo, visitou a média. Veio para cima, regiões históricas, volta, tá quase cruzando, ele pode voltar a se acelerar aqui para cima. Ó, nos Eurobonds aqui de 10 anos, tá? Da zona do euro, também fechou aqui para cima. Inclusive, ó, tínhamos aqui um gapzinho, ele foi lá e fechou o gap. Olha como ele fecha para cima aqui, ó. Teoricamente, ele tem um espaço para se acelerar bem mais. Isso aqui é um grande movimento para o mercado de renda fixa. Então, de olho aqui as médias aqui ó, apontando para cima. E isso tem impacto nas ações. Aqui é um ETF que é um ETF representando ações globais. Tá? Ele tinha tentado se recuperar em outubro e novembro, até porque estava esticado, visitou uma região de suporte. Se aproximou da média de 21, não consegue vencer a média de 21 e vem fechar aqui em cima da média de 50, aproximando essas médias. Então, de olho aqui, tá? Pode ser aí um movimento novamente para baixo, tá? E a gente está falando dos mercados financeiros de diversos países aqui que podem entrar numa trajetória para baixo. Quem sabe aqui visitar, inclusive, patamares de Covid, né, de março de 2020. Vamos olhar aqui, bolsa, o FTSE do Reino Unido, que vem batendo cabeça numa região e ainda não passou. Isso aqui para aqueles que gostam de fazer compras, estarem comprados. Tem aqui um índice que possa aqui romper um patamar, aqui uma LTB, inclusive esse patamar de 748, e ter um espaço para andar, para subir um pouco mais. Ele está alinhado para cima, tá? Não temos um histórico mais longo, tá? Mas pode vir renovar novas máximas. Então, de olho. Esse era um dos índices que eu estava empolgado, não fez ainda o movimento. Outro que eu estou é o Nikkei, eu vou mostrar da bolsa japonesa, mas com a mudança de política monetária,
as coisas ainda não se desconfiguraram total, mas ainda podem. O DAX, 2 meses se recuperando, ainda fechou acima da média de 21, bolsa alemã, tá? Respeitou 61% de FIBO, o Eurostoxx, o Euro 50, chega a trabalhar acima de 61, mas fecha respeitando o 61 e a média de 21, esses dois, né? Qual dos dois que vai prevalecer? O mercado suíço, da bolsa suíça aqui, né? Tentou romper 21, voltou aqui para de 50, também deixou para próximo mês a definição, se definir. Bolsa holandesa veio para cima, fechou abaixo da média de 21. E a única que está mais alinhada para cima é a bolsa da França. Vamos olhar aqui, eu vou continuar falando de bolsas, depois eu falo de commodities. O Nikkei, que eu estava empolgado, está aqui embaixo o Nikkei, ó. Tá? Eu vi aqui uma possibilidade de bandeira, mas ele faz um fechamento aqui abaixo da média de 21. Ainda tem o desenho, tá? Fica um pouco mais difícil de sustentar, mas vou continuar acompanhando. Hang Seng, bolsa de Hong Kong, estava muito esticada, continua um desenho para baixo, se recuperou nos últimos 2 meses, mas né, ainda é um desenho para baixo, tem muito trabalho ainda para se configurar para cima. Tá? Isso aqui para mudar vai ter que ter muita mudança em gráfico diário, gráfico semanal. Tá? Por enquanto ela está alinhada para baixo, pode continuar caindo. Okay? E aí quando a gente olha as bolsas de Xangai e Shenzhen, tá? Que são as bolsas continentais da China, elas estão querendo... Tá? Estão querendo se alinhar para baixo. Tá? Por quê? Se recuperaram em novembro, inclusive aqui bate na média de 50, tenta passar, bate na de 21 e fecha abaixo. Né? O que vai prevalecer? Aqui perder esse suporte, e aí perde média de 200, ou vai conseguir vencer isso aqui? Né? Mais ou menos aqui o mesmo desenho em Shenzhen. Tá? Vai próximo da média de 21, fecha abaixo da de 50, próximo do suporte. Vai perder esse suporte e vir em média de 200 ou vai conseguir ir para cima? Falei de Japão, a bolsa australiana aqui conseguiu ficar acima da média de 21, tá? Vem aqui numa região que era uma antiga resistência que rompeu, tá? Pode ser no movimento altista, e aí a gente tem que ficar atento a commodities, que é uma bolsa aí dependente de commodities, tá? E aqui a bolsa da Arábia Saudita, tá? Que acaba perdendo aqui uma região de suporte, faz fechamento abaixo da média de 21, confirmando que perdeu, pode visitar média de 50. Vamos falar aqui de bolsas das Américas, aqui temos o Russell 3000 e o Wilshire 40,500. Falei certo? Não, acho que não falei certo não, errei, o 500, aí, o 4,500, tá? Esses índices aqui, tá? O Wilshire estava até um pouco ainda feio, tá? Até teve um fechamento acima da média de 50, né? Ele foi revisitar aqui um antigo topo, virou suporte, bateu uma vez, subiu, bateu a segunda vez, não conseguiu romper, subiu. Não conseguiu ficar acima da média de 21 e vem novamente para cá, tá? Então lembra que a gente estava falando do Vanguard Total Stocks? Ele pode aqui perder, né? Perdendo média de 50, pode perder aqui este suporte e cair mais. Tá? O Russell não tá tão feio porque as 1000 empresas aí melhores estão sustentando ele. Quando eu desdobro ele nas 2.000 piores empresas dele, né? As menores, ele tá bem mais feio. Posso até colocar isso aqui na tela. Deixa eu botar o Russell aqui. É o Root, tá? As 2.000, ó, tá se aproximando a de 21, bem mais próxima da de 50 aqui, tá? Tá um pouco mais fechado, inclusive com fechamento de preços abaixo da média de 50. Então, tem coisa feia aí nos Estados Unidos, tá? Vamos ver se vai só algumas empresas vão se manter mais altas, as melhores, e outras vão acabar tendo esse movimento para baixo. Bolsa mexicana ainda está acima da média de 21 do mensal, né? E aqui no Canadá, outra bolsa ligada a commodities, tá? Vem fechar abaixo aqui da média de 21 do mensal. Não é uma sinalização tão forte,
mas vamos continuar monitorando aí em termos de commodities. Se eu falei aqui, porque é bastante coisa que eu estou falando, se eu falei em algum momento aí, em média 21 do semanal, esses gráficos que a gente está olhando aqui, tá? Até o momento são todos mensais. Aqui aí o Ibovespa, tá? O Ibovespa eu via ele também numa bandeirinha, tá? Ou um canal de baixa, tá? Mas temos uma forçação de mastro aqui, tá? E um desenho aqui. Se ele rompe, ele pode voltar aqui, visitar máximas, a gente pode até calcular amplitude. Veja que ele fecha aqui, respeitando a média de 21 do mensal. Vamos só dar uma olhada como é que está o alinhamento dessas médias, ó. Estão se aproximando, tá? Pode ser aí um cruzamento para baixo. Está bem indefinido. Temos desenhos para cima, desenhos para baixo da Bolsa Brasileira. Lembrando que commodities, China, pode ser aí o foguetinho para levar a Bolsa para cima. Commodities se acelerando, petróleo se acelerando, bom para Petrobras. China voltando, pode ser bom para a Vale, apesar de todo mundo falar que a China talvez o motor não vai ser infraestrutura. Temos outras ações ligadas a commodities que podem se beneficiar aí do movimento na bolsa, nas bolsas mundiais, podem beneficiar a bolsa brasileira. E aqui é bolsa chilena, tá? Deixamos aqui, não vamos fazer nenhum comentário, vamos olhar commodities. Commodities aqui, ó, o Bitcoin se aproximou até muito próximo da média de 21, ele não perde essa região aqui, ó, para mim dos 110. Continua preços aqui para cima, continuo monitorando, as coisas continuam indefinidas em commodities. Por quê? Para mim, se perde isso aqui, tem um fechamento aqui para baixo, significa que as commodities têm uma chance de fazer um mergulho um pouco mais longo ou demorarem mais tempo para voltarem a subir, e isso dá um tempo da inflação se acomodar globalmente. E aí a gente pode olhar para petróleo, a gente tem Brent aqui e o West Texas. O West Texas chega até a fechar abaixo da média de 21 aqui do mensal, mas o Brent está muito alinhado ali com a média, deixa uma indefinição para o próximo ano. O que vai acontecer, né? Isso aqui a média de 50 vai ser aproximada de 200 e vai para cima, isso aqui vai dar um movimento para cima, ou é o contrário, né? O movimento é para baixo. Vejam que eles batem aqui na média de 200 do mensal e se aceleram novamente para cima. O ouro, por exemplo, que, né, já estávamos abandonando ele, depois que ele não fez o desenho do Copper Randall, tá? Ele voltou a se acelerar aqui e veio trabalhar acima da média de 21 do mensal e fechou lá. Tá? Soja está para cima ainda, se recuperou, está fazendo fechamentos acima, está alinhada para cima, mas o trigo fez fechamentos abaixo da média de 21. Então ainda temos essas incógnitas nas commodities e eu já mostrei como ela está interligado. A China tem recessão nos Estados Unidos, está ligado e está ligado à inflação global. Então a gente vai começar aí 2023 com provavelmente bastante movimentos nos mercados. Excelente para trading, mas em termos globais aí, porque a gente quer ver o mundo andando bem, as economias andando bem, as pessoas prosperando, o mundo em paz, pode ser aí que a gente tenha um ano bastante agitado, tá? Tomar bastante cuidado. Legal? Era isso, essa edição especial, juntar o comentário técnico semanal com o Global Review, a gente ter insights aí de curtíssimo prazo, com insights mais longos e saber o que a gente tem que estar olhando aí das coisas que a gente sabe, né? Sempre vão surgir coisas inesperadas ou coisas que não estão dentro do nosso radar, que podem ter efeitos nos mercados. Legal? Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e eu desejo aí um excelente 2023. Tomara que a gente só veja aqui nos gráficos coisas boas acontecendo para o nosso planeta. Legal? Um grande abraço!